Olá, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje eu vou mostrar 3 modos de se escrever uma mesma equação dentro do Grasshopper. Bom, primeiramente, com o Rhino já aberto, vou executar o Grasshopper. E sobre o que vamos fazer aqui hoje, eu escolhi uma equação de acústica para trabalhar, já que é uma área que eu estou começando a estudar e tentando fazer essa interface com design paramétrico, generativo. Um dos processos é exatamente esse, se aprender a como manipular essas fórmulas e equações aqui dentro do software. E para isso eu vou mostrar aqui qual a equação que nós vamos trabalhar hoje. Dentro da acústica a gente tem algumas equações, várias inclusive, mas hoje nós vamos focar nessa aqui de cima, que é o nível de pressão sonora. Existem vários outros níveis de potência, intensidade, mas vamos focar neste aqui hoje. E ela é basicamente uma equação que envolve logaritmo, e é interessante mostrar como escrever esse logaritmo aqui dentro do Grasshopper. E ela é a seguinte equação, então: o nível de pressão acústica, que é o LP, é igual a 10 vezes o log dessa expressão, né, do quadrado da pressão sonora sobre uma pressão de referência, e o resultado é em decibéis. E essa pressão de referência tem a ver com o nosso limiar de audição, que é de 2 vezes 10 a menos 5 newtons por metro quadrado. Tá, agora como que a gente vai fazer isso, né? Antes de mais nada, eu vou ligar esse plugin, o Bifocals, que eu gosto dele para poder aparecer o nome dos componentes aqui que a gente vai colocar. E a nossa equação, eu vou também deixar ela dentro aqui da nossa área de trabalho do Grasshopper para poder facilitar o trabalho e ter ela como uma cola ali, né? Eu vou simplesmente pegar lá na minha pasta, onde eu já tenho a imagem dessa fórmula, e vou arrastar para aqui dentro. Ele vai criar esse componente de Image Sampler, mas aí a gente não vai usar o componente, deixar ele aqui só como uma colinha. Então, como que a gente vai escrever isso, né? Vamos colocar então, aqui dentro dessa forma, a primeira forma a gente vai fazer ela mais manual, que tem a ver com o aprendizado, né? Antes de ir para um processo mais automatizado e simplificado, aprender o passo a passo. E para poder fazer ela, a gente vai ter que escrevê-la por partes aqui no script do Grasshopper. E a gente vai usar as funções que está aqui dentro da aba de Math, né? Onde tem os elementos de operações matemáticas. E a gente vai usar alguns deles. Então, para a gente começar, vamos começar pela parte mais complicada da fórmula, que seria essa daqui, né? Como fazer o quadrado de uma fração. E a gente tem então primeiro uma divisão de elementos, né? P sobre Pref. Então vamos pegar aqui divisão. Você pode vir simplesmente apertar a tecla de espaço e escrever uma barrinha, ou procurar por division. E ela vai aparecer aqui também. Esse componente basicamente faz isso mesmo, ele divide um elemento A por um elemento B. E a gente vai dizer quem é esse elemento A e quem é esse elemento B. A gente quer aqui em A, eu posso simplesmente renomear só para facilitar a vida, colocar o P, que é a nossa pressão sonora. E eu quero também trocar o nome do B pela pressão de referência. Vou escrever aqui Pref. Só isso por enquanto. Bom, como que a gente vai colocar esses números aqui então? O P, que é quem a gente quer procurar, e é um elemento que a gente quer variar, a gente vai usar o Number Slider aqui, que é para poder variar esse valor, né? Então, basicamente, o que eu quero é um Number Slider que vai trabalhar aqui de 0,00 até... que usando o símbolo de menor a gente vai colocar até 1. Por que eu escrevi assim? Porque aqui ele fica um valor, como esse número é um valor bem pequeno geralmente, então ele vai de 0 até 1, variando aqui. Esse vai ser o nosso P que a gente vai ligar aqui. Eu posso renomear ele aqui também, se quiser facilitar, que seria escrever aqui que essa é a pressão sonora.
esse, ou simplesmente P, né? Até mais fácil. Agora o pref, como que a gente vai colocar? Existem alguns métodos que eu poderia ir fazendo elemento por elemento, né? O 2 que multiplica o 10, que eleva ao menos 5. Mas também, para não ficar tão extenso isso aqui, eu vou colocar, já mostrar também o outro elemento que é a de função, que a gente vai usar aqui, de expressão, expression. Esse elemento, aqui dentro dele a gente vai escrever uma expressão. E essa expressão eu vou colocar simplesmente aquele valor de referência nosso, que é a de 2 vezes 10 a menos 5. Ele vai abrir essa caixa de edição, eu vou mostrar daqui a pouco os outros elementos dela, mas por enquanto é aqui que a gente edita, e aqui dentro eu vou colocar um valor que chama, que é o 2 vezes, né, o asterisco é o vezes 10, e para fazer o elevado a gente usa o símbolo de circunflexo, né? Vezes 10 elevado a menos 5. Por enquanto é só isso. Essa expressão vai ser o nosso pref, que vai ser ligado aqui. Nesse caso, como eu estou usando só a expressão, não preciso me preocupar com esses valores de x e y. Só quero esse aqui mesmo. Bom, e aí? Essa expressão que a gente acabou de criar, essa divisão, eu preciso elevá-la ao quadrado. Para fazer isso, também a gente tem o elemento de... para fazer a potência, né, desse valor, que é esse aqui, square. Eu posso vir aqui, o que ele faz? Ele pega um valor A e eleva ao quadrado, simplesmente isso. Esse valor A vai ser a nossa divisão que acabamos de criar. Já dá para entender aqui que no Grasshopper a gente meio que faz as coisas ao contrário, né? Para poder, porque cada componente precisa de um valor à sua esquerda para trabalhar e gerar um resultado. Então a gente vai acabando que meio ao contrário, fazendo a expressão de forma manual. Esse valor aqui, se quiser ver o que está saindo aqui, basta criar um panel. O atalho é as aspas, né? Ele vai abrir esse painel. Eu posso só para ler o que está saindo aqui. Por enquanto é um valor que está em 0, porque o nosso valor aqui, denominador, está em... o numerador está em 0, né? 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, quando a gente muda, ele começa a variar ali já. Mas por enquanto a expressão ainda está incompleta. Isso é só para ter uma ideia do que está saindo. Bom, fizemos essa parte. Agora como que a gente vai escrever esse valor do 10 vezes log? Se a gente digitar aqui por log, a gente já vai ver 3 opções que o Grasshopper tem. O logaritmo natural, o log de uma base n, né? Aqui, return the n base, ou seja, você vai dizer qual é a base que você quer desse logaritmo, e esse logaritmo que é o de base 10, que é o que a gente está procurando, já que a gente está trabalhando nessa base de 10. Então esse logaritmo, ele vai pegar aqui o nosso valor e já vai fazer o logaritmo, mas lembrando, é só o log, a gente precisa de multiplicar esse valor por 10. Então para isso a gente vai usar o componente de multiplicação, aqui asterisco, multiplicação. Nesse caso a gente vai multiplicar o nosso valor aqui por um outro valor A, que é o 10. Eu posso escrever esse valor aqui também, só colocando aqui, escrevendo 10. Mas se eu quiser ver o que está acontecendo aqui também, eu posso, ao invés de vir aqui, apagar isso por enquanto, eu posso usar aqui um outro painel também, para ele ficar sempre à mostra aqui o valor que eu quero. Ele apareceu com 1 porque eu digitei errado, mas eu quero 10 aqui. Basta clicar 2 vezes e editar o valor. Bom, esse valor aqui do painel vai ser o meu A. E se eu copio esse painel? Basta arrastar e apertar Alt. Eu quero ler o que está saindo aqui. Eu já vou ver esse valor aqui. O valor que já está saindo aqui já é o nosso valor da pressão sonora. Do nível de pressão sonora, aliás. Então eu posso escrever aqui também.
nível de pressão sonora. Esse valor que ele vem em decibéis já. Se eu colocar aqui um valor qualquer, por exemplo, 0.004, eu vou chegar nesse outro valor aqui. Entretanto, eu sei que esse valor aqui, ele está me dando, é um valor que está errado. Porque o valor para 0.04 ele deveria aparecer como 66 decibéis. Bom, a gente tem que investigar o que está acontecendo. A nossa expressão aqui está correta, 2 vezes 10 a menos 5, que é onde está o denominador da divisão. E não está errado não. Desculpa, gente, na verdade é porque eu coloquei um zero a mais. Eu queria apenas 0.04. Olha lá. E temos o valor de 66. Esse é o nosso valor em decibéis para essa pressão sonora. Eu posso simplesmente trabalhar o valor de pressão sonora que eu quiser. Tá bom? Enfim, essa foi o primeiro modo de se escrever essa equação. Como que seria um segundo modo um pouco mais automatizado? Bom, lembra desse componente que a gente usou aqui? É esse mesmo componente de expressão que a gente vai usar para escrever toda essa equação. Eu fiz daquele jeito só para mostrar como funciona cada componente e se eu precisar usar algo assim mais manual, tem como fazer. Agora, para fazer ele mais automático, a gente vai usar esse mesmo componente. Eu posso voltar aqui em Expression. E agora eu vou mostrar como editar isso. Aqui, quando a gente clica em duas vezes e abre essa caixa de diálogo, o que ele está mostrando para a gente? São todas as funções, constantes e operadores que o próprio Grasshopper tem aqui. É bom utilizar alguns deles para evitar erro na hora de escrever a equação, né? Tá vendo que aqui embaixo, quando aparece errors, ó, não tem erros de sintaxe, ou seja, a expressão está escrita de forma correta. Isso porque a gente ainda não escreveu nada. Mas sempre aparece algum erro aqui no momento em que a gente ainda está escrevendo. E depois, se ela estiver certa, não vai aparecer isso aqui novamente. Bom, o que a gente quer trabalhar? A nossa expressão, lembrando aqui, é uma expressão de logaritmo. E a gente quer que esse valor, vou fechar aqui de novo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma expressão que a gente vai escrever em função dessas variáveis aqui, de x e y. Ou se eu tiver mais, quando você dá um zoom, se eu quiser mais variáveis, eu posso simplesmente clicar aqui em mais ou menos para retirar. Nesse caso, a gente não precisa disso tudo. Vamos editar e dizer o que a gente quer. Para fazer o nível de pressão sonora, eu preciso entrar com um valor de pressão sonora, assim como a gente fez aqui. Inclusive, eu vou copiar isso aqui só para facilitar. Eu quero que um nível de pressão sonora. Esse valor de nível de pressão sonora vai ser em função do nível de pressão sonora. Então, essa equação, para não ficar muito confuso aqui só falando, vamos escrever, começar. Eu quero saber qual é o valor do nível de pressão sonora para essa pressão sonora que eu estou escrevendo. Então, a fórmula, assim como a gente tinha mostrado aqui, deixar ela do lado aqui, a gente vai escrever esse trecho dessa equação, porque a gente quer achar o nível de pressão sonora. Então, para escrever esse trecho, simplesmente eu escreveria, né? 10. Aqui no Grasshopper você tem que colocar o multiplicador. Se eu colocar apenas 10 log, ele vai dar um erro. Agora, se eu colocar 10 vezes log, ele vai... Aqui ele ainda está aparecendo esse erro porque não terminei a expressão. Que na verdade ela é 10 vezes o log. E tem um outro detalhe que eu preciso mostrar. Quando a gente vem nesse botãozinho aqui do lado, isso aqui é muito importante porque ele vai dizer como é que o Grasshopper interpreta as equações,
se a gente tiver cada elemento aqui, é o modo como a gente deve escrever para que ele entenda o que queremos. Então, no caso, se você procurar aqui por logaritmo, log, você vai ver que se escrever apenas log, ele é um log de um valor x e uma base b. Se você colocar log 10, é como ele entende um logaritmo de base 10. Ó, retorna o logaritmo na base 10 de um determinado número. Esse outro eu tenho que determinar qual é a base. Então, o que a gente quer é log 10. Infelizmente, não tem aqui uma função de copiar ou inserir o elemento. A gente tem que memorizar isso aqui para cada elemento que for escrever. Então, log 10 vai ser o nosso log na base 10. Então, isso é 10 vezes o log na base 10 de que? Agora vem a forma de escrever isso aqui. O que a gente está fazendo é um logaritmo de todo esse elemento aqui, que é o p sobre pref, elevado ao quadrado. Então, o logaritmo é disso aqui tudo. Então, a gente precisa colocar um parêntese, um outro parêntese, e escrever a nossa fórmula. P sobre pref, que é o nome da variável, poderia ser outra. E no caso, aliás, desculpa, gente. A pref a gente tem um valor para ela, né, que é o 2 vezes 10 a menos 5. Então, como colocar? A gente vai precisar de um outro parêntese e colocar 2 vezes 10 elevado a menos 5. Esse é o pref. Só essa parte aqui. Então, o p sobre pref, a gente fecha o parêntese de novo e vai agora elevar ao quadrado. Para elevar ao quadrado, basta ou usar isso aqui, eleva o número ao quadrado, essa função, ou então eu teria que escrever da mesma forma que eu fiz ali no 10 a menos 5. Usar o circunflexo elevado ao quadrado, ele também vai entender. Mas pode simplesmente vir aqui e fazer isso. Agora fecha parênteses de novo, porque a gente quer que esse log seja de toda essa parte. Vamos conferir, porque ele está dando um erro, né? Vamos conferir se está faltando alguma coisa. 10 vezes de log p sobre isso. Tá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele está dizendo que está faltando, mas talvez seja só porque a gente ainda não inseriu a equação. Eu vou trocar esse nome do y aqui e vou colocar como sendo o nosso p, que é onde vai entrar o nosso p, que é a pressão sonora. Olha só, o erro era simplesmente porque faltava o elemento da variável. Agora a gente pode copiar um painel para ver o que vai estar saindo daqui. E olha só, é o mesmo valor, ou seja, a nossa expressão está escrita de forma correta. Então, o nível de pressão sonora, à medida que eu vario, olha só, se eu mudo o valor ali para, não sei, 0,5, deu 87,95. E aqui, 0,5. Exatamente o mesmo valor de nível de pressão sonora, ou seja, para essa pressão sonora de 0,5 Pascal, eu tenho um nível de pressão sonora de 87,9 ou simplesmente 87 decibéis. Bom, esse foi o segundo modo de escrever. Existe um terceiro que basicamente é a mesma coisa, só que com um outro componente. O que ele faz? É exatamente esse aqui, ó. Evaluate. Esse, ele vai, se você parar o mouse aqui em cima, ele vai dizer, ó, avalie uma expressão com um número flexível de variáveis. Ele tem várias variáveis. O que ele coloca aqui? A função f, que é a expressão que a gente vai usar, e as variáveis que a gente precisa. Da mesma forma que o outro componente, a gente pode adicionar ou reduzir a quantidade de variáveis. E para escrever essa função, a gente simplesmente clica com o botão direito em cima de F e vai colocar aqui na Expression Editor, a gente vai escrever aquela mesma equação. Exatamente. Mas para facilitar, não vou escrever coisa por coisa, eu vou simplesmente copiá-la. Selecionar aqui e vou copiar. Eu vou escrever a mesma expressão aqui, colando. Vou copiar também esse valor de pressão sonora, onde ele vai entrar em qualquer dessas variáveis. No caso, vamos ver o que acontece com o x, ele está dando erro.
tá laranjado aqui, tá faltando alguma coisa. Se eu colocar ele no Y, tirar daqui, ele diz que também está faltando. Por quê? Na verdade, o que está acontecendo é o nome da variável que tá errado. Se eu colocar aqui por P, ele vai continuar dando erro. E eu acabei de falar uma besteira. O que na verdade está acontecendo? Olha, ele está dizendo que aqui que o valor de f falhou em coletar os dados. Por que ele falhou de coletar os dados? Vamos investigar a expressão. Eu vou retirar essa variável x aqui, que eu não preciso, eu só preciso de uma. Vou editar. Olha só. Claro, o que faltou foi, na verdade, foi um erro de principiante, né? Só faltou de confirmar a equação que eu queria. Era tão simples assim, não era nada de outra coisa. Então isso pode acontecer com você. Vocês estão vendo que esses erros que estão acontecendo aqui comigo é basicamente porque eu também estou aprendendo. Então, nesse processo de aprendizado, a gente vai aprendendo com os próprios erros. E é bom que a gente aprenda mesmo, né? Então, como pode acontecer com vocês, é bom que veja para também saber como corrigir. E é isso, olha só, a gente tem os mesmos valores e resultados iguais de nível de pressão sonora. O processo para qualquer outra expressão é a mesma coisa. Eu poderia mostrar aqui como fazer o contrário, para obter a pressão sonora a partir de um nível de pressão sonora. Mas o processo é o mesmo, a diferença é que eu teria que inverter essa equação aqui. E invertendo essa equação, eu já tenho uma colinha aqui, claro. Na verdade é que eu escreveria de forma diferente. Eu escreveria, ao invés de aparecer um log, depois da simplificação, para você obter a pressão sonora a partir de uma pressão de referência, o que viraria que seria essa outra equação. Seria a raiz de 10 elevado a LP sobre 10. Isso tudo vezes o valor da pressão de referência. Mas o processo é exatamente o mesmo. De escrever tanto por qualquer um desses três processos. Seja esse mais manual, seja esse mais automatizado escrevendo a equação, ou esse que é a mesma coisa desse, mas sem aparecer a equação. Particularmente eu gosto mais desse porque eu vejo o que está acontecendo aqui dentro. Bom, é isso, espero que tenha ajudado vocês, tenham gostado. Acho que ficou um pouco longo o vídeo, mas a ideia era que fosse passo a passo mesmo, que assim como eu pude aprender aqui, isso possa te ajudar de alguma forma também. Mas é isso, assim que eu tiver mais conteúdo, eu também vou tentar atualizar aqui no canal. Obrigado e até mais!